O milagre que mudou a vida de Juliana, quando a fé venceu o impossível. Juliana seguiu o corredor do hospital com os olhos inchados de tanto chorar. O diagnóstico tinha caído como uma bomba: síndrome de Cornélia de Lange. Sua filha, Sofia, tem graves comprometimentos físicos e cognitivos. Prepare-se para uma vida de limitações. As palavras do médico ecoavam em sua mente enquanto ela apertava contra o peito a pastinha com exames e laudos. A pequena Sofia, de apenas 2 anos, mal conseguia se alimentar sozinha, tinha crises de convulsões e um atraso no desenvolvimento que assustava até os especialistas. Como vou criar minha filha assim? Pensava, sentindo o desespero apertar sua garganta. A vida de Juliana já não era fácil antes disso. Viúva há 3 anos, após o marido, Rodrigo, ter falecido em um acidente de carro, ela lutava para sustentar Sofia com um salário mínimo como auxiliar de limpeza. As contas se acumulavam, e agora, com os remédios caríssimos e as consultas com neurologistas e geneticistas, a situação parecia sem saída. Deus, por que isso tudo? Ela sussurrou, sentada no ponto de ônibus, com a filha no colo, fraca e sonolenta após mais uma crise. Foi então que uma mulher de cabelo grisalho, vestindo um vestido simples mas com um sorriso que transmitia paz, sentou-se ao seu lado. Moça, você parece tão aflita. Posso orar por você? Perguntou, colocando a mão no ombro de Juliana. Esta, surpresa, apenas assentiu, e a senhora fechou os olhos. Senhor Jesus, toca neste coração, dá força a esta mãe. Mostra a ela que tu és o Deus dos impossíveis. Quando abriu os olhos, a mulher entregou a Juliana um folheto: Venha à Igreja Universal do Reino de Deus. Lá, seu milagre tem endereço. Juliana nunca tinha sido de ir à igreja. Rodrigo, seu marido, era católico não praticante, e ela mesma só rezava em momentos de desespero. Mas naquela noite, com Sofia dormindo no colo, entrou pela porta da Universal na Rua das Palmeiras, no bairro onde morava. O som dos cânticos a atingiu como uma onda: Deus é fiel, Ele não falha, o impossível Ele realiza. Lágrimas escorreram enquanto ela via pessoas levantando as mãos, outras chorando no altar, pastores impondo as mãos sobre quem pedia socorro. Uma obreira, a irmã Marta, aproximou-se. Primeira vez aqui, minha filha? Juliana apenas balançou a cabeça, sem conseguir falar. Venha, vamos orar por você e sua bebê, disse a irmã, guiando-a até a frente. O pastor, um homem de voz firme e olhar penetrante, pediu que ela contasse sua história. Com a voz trêmula, Juliana falou da doença de Sofia, das dívidas, da solidão. Então, o pastor ungia com óleo e começou a orar: em nome de Jesus, quebra-se esta maldição. Esta criança será livre, será sadia, será um testemunho da glória de Deus. A congregação gritou amém, em coro, e Juliana sentiu algo estranho, como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. Você precisa participar da corrente de oração das terças-feiras, disse o pastor. E não desista da campanha dos 7 dias de jejum e oração. Deus vai operar. Juliana saiu dali com um peso a menos no peito, mas também com uma dúvida: será que Deus realmente pode mudar isso? Os dias seguintes foram de luta. Juliana acordava às 5 horas para limpar escritórios, voltava para casa para cuidar de Sofia, e à noite, mesmo exausta, ia para a igreja. Participou da Fogueira Santa de Israel, onde pastores oraram com autoridade contra as doenças hereditárias. Levaram Sofia ao altar, impuseram as mãos sobre ela, e o pastor declarou: esta criança não nasceu para sofrer, nasceu para glorificar a Deus. Juliana chorava, mas também começava a crer. O ponto de virada veio na vigília do primeiro domingo. Enquanto centenas de pessoas oravam em voz alta, Juliana sentiu uma ordem no espírito: entregue sua oferta com fé. Ela tinha apenas R$ 20 no bolso, o pouco que sobrara do salário após comprar remédios, mas, tremendo, colocou a nota no envelope e levou ao altar. Deus, se o Senhor existe, multiplica isso como multiplicou os pães, clamou. Naquela mesma noite, enquanto voltava para casa, seu telefone tocou. Era a irmã Marta. Juliana, uma irmã da igreja, é dona de uma farmácia e vai doar os remédios de Sofia por 3 meses. E amanhã, o pastor quer que você vá à reunião do descarrego. Deus vai quebrar essa maldição. O milagre não veio de uma hora para outra. Foi um processo. Sofia começou a ter menos crises. Num domingo, durante o culto, a menina, que mal falava, balbuciou a mamãe pela primeira vez.
Juliana caiu de joelhos. Na semana seguinte, o neurologista, surpreso, reduziu a dose dos anticonvulsivantes. Ela está respondendo melhor do que o esperado. Mas o grande dia chegou 3 meses depois. Juliana levou Sofia para uma nova bateria de exames. O geneticista, o mesmo que dera o diagnóstico devastador, olhou os resultados com os olhos arregalados. Isso não faz sentido. Os marcadores da síndrome estão diminuídos. Sua filha está tendo uma recuperação neurológica que não tenho como explicar cientificamente. Juliana sorriu, sabendo muito bem a explicação: era Deus. No culto de testemunho, ela subiu ao altar com Sofia nos braços. A menina, agora mais ativa, acenava para a congregação. Eu vim aqui quebrada, sem esperança, disse Juliana, com a voz embargada. Mas nesta igreja, aprendi que a fé não é só acreditar, é agir. É dar o dízimo mesmo quando falta. É jejuar quando o corpo pede comida. É gritar o nome de Jesus quando o mundo diz que está tudo perdido. O pastor abraçou as duas e declarou: este é o poder da união com Deus. Quando a gente faz a nossa parte, ele faz a dele e a parte dele é o milagre. Hoje, Sofia, com 5 anos, corre, fala frases completas e frequenta a escolinha da igreja. Juliana, que antes mal conseguia pagar o aluguel, agora tem seu próprio negócio de limpeza, com clientes fiéis que surgiram após ela começar a semear, como aprenderá nas pregações sobre prosperidade. Deus não tira a luta, mas ele entra na luta conosco, diz ela, sempre que alguém pergunta como conseguiu vencer. Sua lição: a fé sem obras é morta. Mas quando você ora, jejuou, dá o dízimo, participa das campanhas e persiste aí, meu amigo, o céu se abre. Porque Deus não é Deus de meia solução. Ele é Deus de restauro total. E toda terça-feira, sem falta, Juliana está na corrente de oração, agora não mais como quem pede, mas como quem testemunha, para que outros saibam que, na Igreja Universal, o impossível é só questão de tempo. No mesmo culto de terça-feira em que Juliana dava seu testemunho, uma mulher chamada Marisa sentou-se nos bancos do fundo, com os olhos inchados de tanto chorar. Ela havia chegado ali arrasada, depois de receber um diagnóstico que parecia uma sentença. Seu filho de 8 anos, Lucas, tinha uma doença rara nos rins que exigiria um transplante urgente. Os médicos disseram que, sem um doador compatível, as chances eram mínimas. Não tem ninguém na família que possa doar, ela contava entre soluços para a obreira que a acolheu na entrada. E mesmo que tivéssemos, o valor do procedimento é impossível para nós. Mas ali, ouvindo Juliana falar sobre restauro total, algo dentro dela se mexeu. Se Deus fez por ela, pode fazer por mim, pensou, enquanto apertava contra o peito a foto do filho, tirada poucos dias antes, quando ele ainda tinha forças para sorrir. Naquele momento, a obreira colocou a mão em seu ombro e disse: hoje é o seu dia, minha filha. Deus já tem a resposta. Marisa não hesitou. Na hora da oração, ela foi para a frente, ajoelhou-se no altar e derramou sua dor. O pastor orou com autoridade, declarando: em nome de Jesus, os rins desse menino serão restaurados. O corpo dele será renovado, e a medicina vai confirmar o milagre. Ela saiu dali com uma paz que não fazia sentido diante da tempestade que vivia, mas levou a sério as orientações, participaria de todas as campanhas, jejuaria nas sextas, daria sua oferta de fé e não deixaria de trazer o nome do filho no encontro com Deus. 3 semanas depois, no dia da consulta de rotina, os exames surpreenderam até os médicos. Os níveis estão normalizando, disse o nefrólogo, confuso, enquanto revisava os resultados pela segunda vez. Isso não é comum nesta fase da doença. Precisamos refazer os testes. Marisa sorriu, porque já sabia. Naquela mesma manhã, Lucas havia acordado e dito: mãe, hoje eu me sinto forte. Como se tivesse algo novo dentro de mim. E tinha mesmo. O transplante não foi mais necessário. Os especialistas chamaram de a remissão espontânea, um fenômeno raro, quase inexplicável. Mas Marisa sabia a verdade, aquele era o dedo de Deus respondendo à sua fé. Ela voltou à igreja no domingo seguinte, não só com Lucas ao seu lado, pulando de alegria, mas com o laudo médico em mãos, uma prova concreta para quem duvidava. Eles disseram que era impossível, ela declarou no púlpito, com a voz embargada. Mas na Universal, a gente aprende que impossível é só palavra de quem não conhece o poder de Jesus.
Hoje, Lucas é um adolescente saudável, jogando futebol no time da igreja, e Marisa se tornou uma intercessora nas correntes de oração. Sempre que alguém chega desesperado com um problema de saúde, ela conta sua história e repete o que ouviu daquele pastor naquela noite: Deus não muda a luta, mas Ele muda a gente dentro da luta. E quando a gente muda, o milagre acontece. Porque na Universal, não é só sobre receber a bênção, é sobre se tornar uma bênção. E assim, a cada terça-feira, mais uma vida é transformada, mais um impossível vira testemunho, e a fé de quem ainda está na batalha é renovada. Afinal, como dizem por lá, Deus não está atrasado. Ele está preparando algo que vai te surpreender. Na mesma igreja onde Lucas e Marisa encontraram sua vitória, uma outra família chegava arrasada, como se o chão tivesse sumido debaixo dos pés. Era Dona Cida, uma senhora de mãos calejadas de tanto trabalhar, e seu filho, o Vitor, um rapaz de 22 anos que há 3 meses não conseguia nem levantar da cama. Tudo começou com uma dor nas costas que não passava. Os médicos falavam em hérnia, em cirurgia, em meses de fisioterapia. Mas Vitor piorava a cada dia. Até que uma manhã, ele acordou e não sentiu mais as pernas. O diagnóstico veio como um soco: esclerose múltipla. Filho, você vai ficar numa cadeira de rodas pelo resto da vida, disse o neurologista, sem nem olhar nos olhos dela. Dona Cida saiu do consultório segurando o braço do filho como se ele já fosse um inválido. Foi quando a vizinha, que já frequentava a Universal, apareceu com um convite: Cida, leva esse menino para a igreja. Lá não tem jeito. Lá tem Jesus. No início, ela relutou. Já oramos tanto, minha filha. Mas o desespero falava mais alto. Naquela terça-feira, entraram os dois, ela, com os olhos inchados de chorar, e ele, sendo carregado nos braços do pai, que nem sabia mais o que dizer. Dentro do templo, o clima era diferente. Não tinha aquele silêncio pesado de hospital, nem aquele cheiro de remédio que já impregnava a casa deles. Tinha gente cantando, gente chorando, gente levantando as mãos como se estivesse pegando alguma coisa do céu. E tinha o pastor, no altar, falando coisas que doíam, mas acendiam uma esperança: Deus não tira o problema só para você ficar confortável. Ele quer que você pegue esse problema pelas rédeas e diga: até aqui, Satanás. Dona Cida segurou a mão do filho e sentiu algo estranho, um calor subindo pelo braço, como se alguém estivesse soprando vida nas veias dela. O pastor chamou os enfermos para frente. Ela empurrou a cadeira de rodas do Vitor, tremendo. Quando o homem de Deus impôs as mãos na cabeça do rapaz, foi como se uma corrente elétrica percorresse o corpo dele. Vitor arfou, os dedos mexeram, e então, num movimento que parecia impossível, ele tentou levantar o pé. A igreja inteira gritou: Glória a Deus, é um milagre, não solta, irmão, levanta. Dona Cida não acreditava no que via: o filho, que há semanas não conseguia nem se virar na cama, estava se apoiando nos braços do pastor, tentando ficar de pé. Não foi de uma vez. As pernas tremiam, o suor escorria, mas a cada segundo ele ficava mais firme. Até que, com lágrimas escorrendo, Vitor deu os primeiros passos, mancos, incertos, mas seus. Hoje, quem vê Vitor correndo atrás do ônibus para não perder a aula na faculdade de educação física não imagina o inferno que ele passou. Ele mesmo diz: eu não fui curado para ficar parado. Foi para mostrar que Deus não só restaura, como te dá propósito. E Dona Cida? Agora ela é quem leva os doentes para a igreja. Carrega nas mãos um frasco de óleo consagrado e uma certeza: se Deus fez por mim, faz por você também. Só não desiste no meio do caminho. Porque na Universal, o milagre não é só para quem está no altar, é para quem acredita que a última palavra não é da medicina, não é da ciência, não é do diagnóstico. É de Deus. E quando ele fala, até as cadeiras de rodas se tornam testemunhas de que, com fé, a gente não só anda, a gente voa. E foi assim que a história de Vitor e Dona Cida virou um farol de esperança na Igreja da Moca, em São Paulo. Todo domingo, antes do culto, já tinha uma fila de pessoas com muletas, atestados médicos e olhares cansados da luta. Elas não vinham só por uma cura, vinham por uma prova de que Deus ainda faz o impossível. E Vitor estava sempre lá, de pé ao lado da mãe, com aquele sorriso que só quem já esteve no fundo do poço sabe dar. Um dia, chegou uma moça chamada Ana Clara, arrastando os pés com uma bengala.
Ela tinha esclerose múltipla e os médicos disseram que em poucos meses não conseguiria mais andar. O pai dela, um homem de poucas palavras, a trouxe quase à força. Filha, se Deus curou aquele rapaz que nem os melhores hospitais deram jeito, por que não você? Ana Clara só balançava a cabeça, cética. Até que Vitor se aproximou, se ajoelhou na frente dela e disse: Olha aqui. Há 2 anos, eu não mexia nenhum dedo. Hoje eu corro, pulo, vivo. Não foi sorte. Foi Deus. E ele não tem preferência, não. Se fez por mim, faz por você. Ela não chorou. Só olhou fixo nos olhos dele, como se procurasse uma mentira. Não o encontrou. Naquele culto, quando o pastor pediu para quem precisava de um milagre levantar a mão, Ana Clara hesitou. Mas Dona Cida, que já tinha aprendido a reconhecer o desespero nos olhos das pessoas, segurou a mão dela e levantou as duas juntas. Deus não olha para a mão tremida, minha filha. Ele olha para o coração que ainda acredita. As semanas passaram. Ana Clara começou a ir sozinha aos cultos, mesmo quando as pernas doíam tanto que parecia que iam quebrar. Até que numa quarta-feira de jejum, depois de orar com as mãos postas no altar, ela sentiu algo quente percorrer as costas, como se alguém tivesse derramado mel em suas veias. Quando tentou se levantar, a bengala caiu. Primeiro um passo. Depois outro. E então, sem pensar, ela saiu correndo pelo corredor da igreja, gritando: Eu tô andando! Eu tô andando! A igreja inteira explodiu em louvor. Até o pastor, que já tinha visto muitos milagres, precisou enxugar as lágrimas. Hoje, Ana Clara é voluntária no grupo de visitação aos hospitais. Ela e Vitor vão juntos, levando não só a palavra, mas a prova viva de que Deus ainda escreve histórias de vitória onde o mundo só vê derrota. E Dona Cida? Agora ela tem um caderninho onde anota cada milagre que vê. Porque a memória é curta, mas a fé precisa de lembrete, ela diz, mostrando as páginas cheias de nomes, datas e ancorado escrito com caneta vermelha ao lado. Na Universal da Moca, ninguém mais duvida quando alguém chega com uma cadeira de rodas ou um laudo sem esperança. Eles já sabem, ali, entre aquelas 4 paredes, o impossível tem endereço certo. E o melhor de tudo? Não é preciso ser ninguém especial. Basta ter coragem de chegar, de ajoelhar e de dizer, como Vitor fez naquele dia: Senhor, eu não aceito esse fim. Eu quero a tua palavra final. Porque no fim das contas, milagre não é só a cura. É a transformação que vem depois. É o ex-cadeirante que hoje ajuda outros a se levantarem. É a mãe que virou missionária dentro da própria dor. É a igreja que se tornou um hospital de almas, onde ninguém sai como entrou, porque quando Deus toca, Ele não mexe só no corpo. Ele mexe no destino. Vitor saiu daquele culto diferente. Não era só a dor nas pernas que tinha sumido, era como se algo dentro dele tivesse sido rearranjado. Ele andou até o ponto de ônibus sem muletas, sem ajuda, só com as lágrimas escorrendo e um papel amassado no bolso, o laudo médico que agora não valia mais nada. No ônibus, um senhor de óculos espessos olhou para ele e perguntou, desconfiado: Moço, você não era o rapaz que via na cadeira de rodas perto da padaria? Vitor só sorriu e respondeu: Era. Mas Deus mudou minha história hoje. Quando chegou em casa, a mãe de Vitor quase desmaiou. Ela estava no sofá, com as mãos trêmulas segurando uma imagem de Nossa Senhora, quando ouviu a chave girar na fechadura. A porta abriu, e lá estava ele, em pé, firme, como se nunca tivesse ouvido a palavra paraplegia. Mãe, eu andei, foi tudo o que ele conseguiu dizer antes dela cair de joelhos, chorando e louvando a Deus entre soluços. Os vizinhos ouviram o barulho e vieram correndo. Em minutos, o corredor do prédio virou um altar improvisado, com gente abraçando Vitor, tocando suas pernas como se precisassem confirmar com as próprias mãos que aquilo era real. Mas o milagre não parou ali. Na semana seguinte, Vitor voltou à Universal da Moca, só que dessa vez não foi para pedir. Foi para agradecer e para servir. Ele se aproximou do pastor que havia orado por ele e disse: Eu quero estar aqui sempre. Quero que outras pessoas saibam que não existe doença que Deus não cure, não existe vida que Ele não transforme. O pastor sorriu, colocou a mão no ombro dele e falou: Isso aqui não é só uma igreja, filho. É um campo de batalha espiritual. E você agora faz parte do exército do Senhor.
Vitor começou a participar dos cultos de libertação, levando sua cadeira de rodas vazia como testemunho. Ele contava sua história sem vergonha, mostrando as cicatrizes das cirurgias como se fossem medalhas. Olha aqui, irmão, isso aqui era para me deixar preso, mas Deus virou troféu, ele dizia, apontando para a coluna. E as pessoas ouviam. Não como uma história distante, mas como uma promessa viva. Porque na Moca, todo mundo conhecia alguém que tinha sido curado ali. Todo mundo tinha um parente, um amigo, um vizinho que saíra diferente da Universal. Um dia, uma mulher chamada Marisa chegou arrastando os pés, com um diagnóstico de esclerose múltipla. Ela mal conseguia segurar a Bíblia que trazia debaixo do braço. Vitor a viu entrar e foi direto ao seu encontro. Irmã, hoje é o seu dia, ele disse, com uma certeza que só quem já viu o sobrenatural pode ter. Marisa olhou para ele, cética, mas deixou que a levassem até o altar. Quando o pastor impôs as mãos sobre ela, Vitor segurou sua mão e sussurrou, segura na minha fé, irmã. Se a sua está fraca, empresta a minha. E então aconteceu. Primeiro, um formigamento nos dedos. Depois, um calor nas pernas. Até que, aos poucos, Marisa se levantou sozinha. O grito que saiu dela não foi de alívio, foi de guerra. Eu tô curada. Jesus me curou. Hoje, Vitor não é mais só um milagre andante. Ele é um dos muitos que provam que a Universal da Moca não é um lugar comum. É um pedaço do céu na terra, onde o chão treme quando a fé sobe. Onde médicos assinam laudos, mas Deus risca com caneta vermelha. Onde pessoas entram com dor e saem com propósito. Porque milagre mesmo não é só a cura, é a vida que continua depois dela. É o ex-doente que vira intercessor, o desempregado que abre um negócio, o viciado que se torna pai presente. É a prova de que, quando Deus age, Ele não conserta só o que está quebrado. Ele reescreve a história toda. E assim, toda terça-feira, a fila na porta da igreja cresce. Não são só os doentes que chegam. São os que ouviram falar. Os que já não aguentam mais viver pela metade. Os que, como Vitor, decidiram que a última palavra sobre suas vidas não será de um médico, de um diagnóstico ou de uma estatística. Mas de um Deus que ainda faz o impossível, especialmente quando todos já desistiram. O milagre de Vitor. Vitor entrou naquela terça-feira arrastando os pés, o corpo fraco após meses de quimioterapia e um laudo que lhe dava 3 meses de vida. Mas quando saiu, 3 semanas depois, não era apenas a doença que havia desaparecido, era o medo. Os exames, antes cheios de manchas escuras, agora mostravam órgãos limpos, como se o câncer nunca tivesse existido. Os médicos chamaram de a remissão espontânea. Ele chamou de Deus. Mas o verdadeiro milagre não foi só o tumor sumir. Foi Vitor, o homem que antes mal conseguia olhar nos olhos da filha, agora levando pela mão todos os domingos para servir café aos que chegavam quebrados, como ele um dia esteve. Foi ele, que trocou as paredes do quarto de hospital pelo balcão de uma padaria Pão da Esperança, onde emprega outros que, como ele, precisavam de mais do que um emprego, precisavam de uma razão para acordar. Anos depois, quando perguntavam como tudo havia mudado, Vitor sorria e apontava para a cicatriz no peito, não da cirurgia, mas de uma promessa cumprida. Deus não tirou só a doença. Ele me deu uma vida que eu não sabia que queria. Antes, eu rezava para não morrer. Hoje, rezo para não desperdiçar nem um segundo do tempo que Ele me deu. Porque milagre não é só o que Deus faz por nós. É o que Ele faz em nós. É a coragem que nasce onde só havia desespero, a gratidão que substitui a amargura, a história que vira testemunho. E assim, toda terça-feira, a fila continua. Não por superstição, mas por uma certeza, onde o homem vê fim, Deus vê começo. E Ele ainda está no negócio de reescrever histórias, especialmente as que todos já deram por encerradas. Lição: a cura é um presente. A vida depois dela, um chamado. O milagre não termina quando o sintoma some, começa quando você decide viver de um jeito que faz o impossível parecer apenas o primeiro capítulo.